Hoje a gente vai conversar sobre a transformação que a maternidade pode trazer para as nossas carreiras. Continua ouvindo a gente. Olá, começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast quinzenal, onde a gente fala sobre carreira, orientação profissional e essa semana a gente vai falar sobre maternidade e a sua transformação. Eu sou a Alê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e hoje nós estamos com a Daniane Bergamini, mulher, mãe, diretora de operações e financeiro da Progic, empresa do segmento de televisão corporativa. Dani, muito obrigada pela sua disponibilidade. Fique à vontade para se apresentar aqui para o pessoal. Boa noite, meninas. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu sou a Daniane, né? Pode me chamar de Dani. Eu tenho 40 anos. Sou formada em engenharia de alimentos. Né? Minha formação de base é engenharia. Sou mãe da Melissa, de 4 anos, e sou uma das líderes da Progic, né? Então, já passei por várias áreas da empresa e hoje, né, eu estou atuando mais na área de gente e gestão. Na verdade, eu até já mudei ali, meu cargo está com operações, mas já fui para a área de gente e gestão, parte estratégica de pessoas, e também cuido da área financeira e administrativa da empresa. A gente ficou super feliz. Eu quero aproveitar para agradecer novamente sua disponibilidade, né? A gente agradece off, vamos gravar, né? Deixar gravado esse agradecimento, porque a gente estava conversando aqui, né, antes de começar a gravação, que eu e a Bruna, a gente ainda não é mãe, né? Então a gente não pode, não é que não pode, né? A gente pode falar sobre as experiências das nossas colegas, dos depoimentos que a gente recebe, mas a gente não se sente muito confortável, sabe, de trazer esse tema, porque a gente não vive isso. E falando, né, da maternidade, de carreira, a gente tem números assustadores de mercado de trabalho. Eu vou trazer só um para a galera que está ouvindo aí de casa, para vocês terem uma ideia. Saiu uma pesquisa em maio desse ano, tá, gente? Maio de 2023, que a demissão atinge até 56% das mulheres após licença maternidade. A gente teve um indicador também terrível pós-Covid, que muitas mães perderam seus espaços de trabalho, porque quando todo mundo ficou em isolamento, as crianças também estavam em casa e geralmente é a mãe que é cuidadora. Então, assim, a gente já trouxe outras pessoas para falar sobre isso, mas a gente ficou, de verdade, muito feliz que você topou compartilhar a sua experiência, porque a gente quer nesse episódio, acho que o objetivo é dividir um pouco como que foi para você a maternidade. A gente até trouxe isso na chamada, que foi uma experiência transformadora para a sua carreira, porque eu, como mulher, eu vejo que a maternidade só pode trazer benefícios para a nossa carreira. A gente aprende coisas novas, a gente tem outras motivações, e quando o mercado ele traz esse número, ele me traz uma outra informação. Parece que ele não valoriza a maternidade. Eu falei brincando, eu vou falar isso aqui, né? É uma brincadeira baseada em fatos, é uma brincadeira que a gente fala assim no off, porque parece que todo mundo nasce de chocadeira, né? Parece que as pessoas, elas simplesmente aparecem no mundo. Todo mundo vem de uma mãe. E a maternidade ainda é uma questão, né, no mercado de trabalho. Então, eu queria muito ouvir a sua história, Dani. Fique à vontade para compartilhar como é que foi essa trajetória pós-licença, né? Você tem uma carreira aí brilhante, você falou muito disso, né, que foi transformadora. Como que foi a maternidade para ti? Quanto que afetou? Enfim, fica à vontade. Legal, Ale. Então, eu fico chocada e muito triste, né, com essas informações, porque o que a gente vê é que as empresas, elas têm muito essa questão do imediatismo, né? Então, se a mulher ela não está ali naquele momento, é porque ela não está mais produzindo, né? Ela não está mais servindo ali para a sociedade. E ela não, e esse pensamento, ele não é um pensamento de longo prazo. Quando você pensa em sociedade a longo prazo, quanto mais você estimula as mulheres, as pessoas, né? Não só as mulheres, mas todo mundo é responsável pela criação de uma criança, né? Você pensa na sociedade a longo prazo. Então, se você tem uma criança bem cuidada, uma criança bem tratada, e que tem os pais presentes, você sabe que ela vai ser uma criança mais feliz e um adulto mais produtivo, né? Então, se você pensa em questão imediata, né, como é hoje que acontece, sim. Naquele período em que a mãe ela teve a criança e está se entendendo como pessoa de novo para voltar ao mercado de trabalho, ela precisa ter muita compreensão, né? E eu falo da mãe especificamente porque a mãe tem um papel crucial no início da vida de uma criança.
criança, né? Então, assim, quando você fala de amamentação, de um vínculo forte, esse é um papel que a mulher é que tem que fazer. Não, é difícil o homem conseguir fazer, é um papel da mulher. Né? Porque eu considero a amamentação também primordial para que você tenha pessoas saudáveis, adultos saudáveis, né? Você precisa ensinar a criança a ter uma regulação emocional, uma alimentação saudável, e isso tudo vem através da amamentação. Eu sou uma defensora muito forte da amamentação. Então, até a gente fala, né, brinca que eu tô tomando uma chuva de guspe, né, porque antes da maternidade eu criticava a amamentação, Deus me livre, amamentar mais que 4 meses. E quando você tem o teu filho ali na mão, aquele ser indefeso, que ele mostra uma necessidade vital, né, de estar junto ao teu corpo, você tem vontade de largar tudo. E se a sociedade não compreende isso, né, que é algo tão visceral, é algo tão natural, né, que sociedade é essa do futuro, né, em que não vai ter esse tipo de conexão. E não tem jeito, né, nesse período de amamentação você acaba criando uma dependência ali, que eu acho que tirando a amamentação, realmente o pai consegue fazer tudo, né, aí depende muito da parceria, enfim, que o casal tem, às vezes pode ser uma mãe solo, enfim, pode ter outros contextos, mas pegando um formato ali padrão, né, onde você tem o pai e a mãe tá amamentando, a mãe cria uma dependência ali material, porque não tem jeito, você tem que amamentar de tantas em tantas horas. Então, aquele primeiro ano de vida, existe ali uma questão prática, né? Que você vai ter que talvez se ausentar mais vezes do trabalho. Existe até a legislação, vou fazer aqui o recorte, gente. Quando você tem um bebezinho ali, os primeiros meses, você tem direito a sair mais cedo para você poder amamentar, existe toda uma estrutura. E parece que, assim, isso acaba virando uma condenação para a mãe pós a licença maternidade, porque assim, ela está fazendo algo que é extremamente natural e, como você falou, benéfico, saudável para a criança, né? Você percebeu isso na sua pós-licença, essa questão de amamentar, da estrutura? Você percebeu algo nesse sentido? Então, eu tenho uma estrutura privilegiada, né, Ale? Eu sou sócia da Proj, tenho um cargo de liderança na empresa, né? Então, eu considero uma estrutura eu me considero privilegiada, né, perante as outras mães. E isso, sim, me traz uma questão de culpa, mas eu também vi ali uma oportunidade de eu fazer diferente na minha empresa, eu olhar diferente para as mães e para os pais da minha empresa. A gente já tinha esse olhar empático, mas não era tanto porque eu não conhecia a realidade. Assim como vocês falaram, a gente não é mãe ainda, a gente não sabe a realidade, porque é muito diferente, muito, muito mesmo. Então eu não tinha, e quando eu passei a ter minha filha, eu comecei a ter um olhar mais empático. O que aconteceu, na verdade, eu não fiz licença maternidade, né? Minha filha nasceu, eu acabei trabalhando home office, mas é como eu falei, o negócio é meu, né? E eu conseguia, né? Para suprir também a minha necessidade de estar ativa, trabalhando, eu tinha essa necessidade. Então, assim, eu tinha rede de apoio em casa, uma rede de apoio que eu fazia comida para mim, deixava a minha casa limpa, né? Organizada. Então, era foco tanto na minha filha, fazer ela dormir, estar comigo, né? E trabalhando, fazendo aquilo que eu gosto. E a partir dos 2 meses de idade, eu passei a levar ela para a empresa. Então, ela ia comigo, meio período, e ali eu vi essa oportunidade de mostrar para as pessoas que mesmo eu tendo esse cargo de liderança, eu poderia fazer as coisas e mostrar para as pessoas, olha, eu estou amamentando o meu filho, a minha filha no caso, né? Eu fazia reunião com o gerente de banco, com a minha filha pendurada no meu peito, né? Ou seja, está aqui, né? Eu faço parte da sociedade, a minha filha faz parte da sociedade também, e é essa cara que eu quero mostrar. Então, eu fui muito nisso, assim, muita gente me teve ali como exemplo na empresa, né? E aí, chegou a pandemia, né, quando ela tinha 6 meses. E aí, na pandemia, a gente tinha outras mães na empresa também, então foi um momento bem complicado, mas a gente teve uma super compreensão, até porque eu parei de trabalhar nesse momento. A minha filha já estava bem ativa, querendo pegar meu computador, querendo ficar em pezinho, então estava impossível trabalhar. E era comigo, não era com o meu marido, né? Não era com o pai, era sempre comigo, né? E aí, como meu esposo também é sócio da empresa, né, eu simplesmente falei, olha, não, fica aqui com você que eu vou cuidar 100% dela aqui, que nesse momento
ela é o ser mais vulnerável da situação. Então, como eu pude tomar essa decisão, eu tomei essa decisão, né? E aí a gente teve outras mães também que estavam numa situação difícil e a gente foi super compreensível, né? Em quem não tinha uma rede de apoio. Então a gente não cobrou naquele momento, não fez uma cobrança muito forte em relação a resultado e nada disso. A gente, né, deixou esse tempo para todo mundo se entender ali, né? Maternidade, criança pequena, ainda mais uma pandemia ali no meio. Então foi uma coisa bem complicada. E aí, nesse momento em que eu parei de trabalhar, eu me desfiz como pessoa, como eu falo, né? Eu me desestruturei inteiro, eu já não me reconhecia mais como eu era, né? Porque eu estava pensando muito na criação da minha filha, e aí me passava várias coisas na cabeça. Eu não quero voltar a trabalhar com o financeiro, não quero voltar a ser líder na empresa, não quero isso, não quero aquilo. Então foram momentos assim bem complicados, né? E aí questionar coisas da vida também, como é que é a nossa sociedade, como é que as coisas funcionam, sabe? Várias questões. Então foi um momento bem delicado ali de desconstrução de mim mesma, né? Aqui você trouxe duas coisas que eu achei muito importante, Dani. Quando você falou de levar a sua filha para o ambiente de trabalho, né? Você está numa reunião, está com sua filha, é realmente assim um espaço e mostrar para a sociedade, para o dia a dia de trabalho, que sua filha existe. Você também é mãe. E muitas pessoas acabam perguntando para a gente, acredito que a Lê também já deve ter ouvido, eu coloco meu filho no LinkedIn, eu coloco que sou mãe no LinkedIn, porque agora tem essa questão de movimento. Sim, faz parte de você, né? Você é a mãe da Melissa. Então, também uma parte essencial de quem você é. E outro ponto que eu achei muito importante aqui da sua fala foi o momento da pandemia onde você saiu do trabalho e você se dedicou a ser mãe. Isso aconteceu com muitas mulheres durante a pandemia, porque não tinham com quem deixar as crianças, não tinha como trabalhar, e entre o homem e a mulher, vamos optar pela mulher ficar voltada 100% aqui com a criança, cuidando da casa. Muitas vezes a mulher acabou perdendo ali, até quando você foi ver outras pesquisas e tudo mais, você entende ali que as mulheres perderam um pouco de espaço no mercado, né, ali dentro da pandemia. E aí surgiu esse momento esse seu momento de reconstrução, né, de entender um pouco mais a fundo. Eu queria entender como que foi, o que você fez para se reconhecer nessa nova persona que você acabou adquirindo ali sendo mãe, e tendo olhar uma perspectiva diferente da vida e também do ambiente profissional. Como que foi para você lidar e o que você buscou para poder se aprofundar mais? Certo. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Então, nesse momento em que o meu papel era cuidar dela e eu tinha muitos momentos em que ela dormia, cochilava, então eu aproveitava para estudar. Estudei muito sobre desenvolvimento humano e aí nesse processo de estudar desenvolvimento humano e criar um ser ali, eu precisava passar para ela algum tipo de referência. A referência que eu tenho é como eu fui criada. Só que nesse como eu fui criada tinha muitas coisas que eu não gostava, então aquilo ali eu precisava mudar a forma, né, de não repetir, mas mudar a forma porque eu lembro do que eu sentia. Então, nesse do voltar para o passado, lembrar que você vai se desconstruindo, sabe? Não só isso, mas tem a questão de variação hormonal, tem várias coisas, né, que entram ali em ebulição. E aí, para eu poder fazer essa imersão e autoconhecimento, eu fui estudar um pouquinho sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, né? E aí, estudando isso, eu fui, como é que eu posso dizer, tendo mais autoconhecimento mesmo, né? Vendo a minha história, vendo como é que é o desenvolvimento humano, como é que as emoções, elas trabalham o nosso corpo, enfim, né? Porque quando você tem uma criança pequena, ela é uma criança ainda com cérebro imaturo, né? Você precisa ensinar ela a como se acalmar, enfim, né? Como como lidar com algumas situações, enfim. E isso é muito difícil, né? Para quem não teve esse amparo. Então eu tive que estudar para saber fazer e nisso tudo você acaba tendo muito autoconhecimento, né? Porque você se olha, né? Você vai ser o exemplo para tua criança. Então você se olha e enfim, como eu estudei muito, né? Questão do autoconhecimento ali, simplesmente depois de 2 anos
eu falei, não, agora chega. Ela já tá bem desenvolvida, né? Eu tô segura, ela vai pra escola e eu vou voltar a trabalhar. E assim foi, né? Voltei a trabalhar, voltei pra Progic, puxei meu cargo de volta, e aí como eu tava com muito essa questão do desenvolvimento humano, eu falei, não, eu quero a área de RH e estratégia de pessoas pra mim também. E aí puxei pra mim, né? Dani, você comentar sobre isso, essa sua caminhada, né, de tive um bebezinho, isso me fez querer aprender essas habilidades. Quando eu volto para o mercado do trabalho, sim, você tem realmente um espaço de privilégio. A gente sabe que muitas mães não têm essa possibilidade de, eu vou dar uma pausa na carreira e vou retornar, e retornar com o mesmo cargo sem nenhuma perda, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que não têm esse privilégio, mas é interessante se você falar disso, porque a gente estava falando no início, né? O quanto a maternidade faz você aprender outras coisas. E você volta para o seu cargo falando, olha, eu quero assumir o cargo aqui, a área de recursos humanos, porque eu aprendi um monte de coisa que foi super importante para a maternidade que eu posso aplicar no meu trabalho. E esse é o meu inconformismo, sabe? A maternidade, pelo que a gente escuta, né, dos relatos das mães, faz você aprender várias habilidades que muitas vezes a gente não sabia que tinha e que podem ser aplicadas no trabalho. E parece que assim o mercado de trabalho acha que, foi aquilo que você falou, tá fora, não está sendo mais produtiva. Poxa, é um período de adaptação. Isso. É um período específico, né? Mais imediatista, né? Eu achei bacana porque você falou, olha, estou perdida, por onde vou começar? Por dentro. Então, você buscou o autoconhecimento, por mais que você teve o start ali de entender o desenvolvimento humano, porque você precisava entender como contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da tua filha, você também viu a necessidade de olhar para a sua história. Aqui no Foca a gente acredita que não tem uma vida profissional, uma vida pessoal, a vida é integral, é uma só. Então, é a sua trajetória de vida. Existem os nossos marcos de vida, então você tem ali os marcos que você precisa estudar. O pessoal estuda sobre tudo, sobre negócios, sobre marketing, sobre operação financeira, mas esquece de estudar sobre si mesmo. O autoconhecimento, quanto é importante para a gente evoluir como pessoa e como profissional. Então, o que você fez é justamente o que a gente faz quando chega uma pessoa totalmente perdida aqui na orientação profissional, né? Que é o primeiro pilar, o autoconhecimento. Voltar a si mesmo, entender quais são suas necessidades atuais, entender quais são os seus marcos de vida, né? O que você conquistou até ali, o que faz sentido para você, o que já não faz mais sentido para você reconstruir. É justamente esse projeto que é o processo, né? O processo ali da orientação profissional, que é o que você fez para direcionar o teu caminho. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais como que foi quando você chegou na empresa com esse olhar e o que você buscou, qual a forma que você fez ali para poder entrar para essa nova área e descobrir essa nova Dani, né? Bem legal, bem interessante isso, né? Porque foi algo que não foi nada de processo, né? Eu não conhecia, eu me vi ali com a necessidade eu tenho uma vida que eu preciso desenvolver, né? Então, assim, caramba, que responsabilidade grande que eu tenho. Ela vai estar aqui na sociedade, ela pode ser uma agente transformadora da sociedade. Então, assim, a gente não nasce, ela nasce, eu sou mãe, ou isso como é que se diz? Não é instantâneo? Não, de forma alguma, não é instantâneo e não é instintivo. Isso, não é instintivo, de forma alguma, de jeito nenhum. Então, assim, poxa, se a gente estuda para ter uma carreira, né, para saber como fazer o nosso trabalho, por que não estudar para você desenvolver uma pessoa para a sociedade, né? Então foi isso que eu fiz. E fazendo isso é que eu fui vendo as oportunidades também, né, de fazer esse autoconhecimento. Foi um pouco assim, tudo junto, né, não foi intencional. E aí eu cheguei a fazer curso com psicóloga também, tive atendimento psicológico. Não recomendo fazer isso sozinho. Precisa de um apoio profissional, porque o autoconhecimento ele te leva para lugares bem doloridos, né, bem complicados, bem disruptivos também, enfim. E aí, na volta da empresa, foi um start que eu tive, assim, de quase praticamente de um dia para o outro. Poxa, agora, né, completei aqui, eu me sinto que aqui com ela, eu não estou conseguindo entregar mais para ela. Ela precisa de uma escola para que ela consiga também enxergar como é que é o viver na sociedade. O meu papel aqui de base dela, eu já fiz uma boa parte, então ela precisa conviver com a sociedade, né? Foi isso que eu pensei, e dos meus estudos foi isso que eu li também, né? Muito importante o convívio com a sociedade da criança, né? Com outras crianças, outros adultos, enfim.
E aí, na volta ao trabalho, puxei a área de RH para mim, a área de gente, hoje a gente chama de gente de gestão, porque ela é muito mais estratégica do que RH, né? E ali eu tive um olhar bem diferente. Eu percebi que o desenvolvimento infantil ele não é muito diferente do desenvolvimento humano de forma geral, né? E a gente, como adulto, que é hoje, a gente não foi ensinado a trabalhar com as nossas emoções e a trabalhar, enfim, né, em conjunto. Então, assim, eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa de diferente ali, né, tendo esse olhar um pouco diferenciado. E aí comecei pela liderança, né? Então, quando eu assumi a área, eu comecei com a liderança, fazendo o curso de um PDL, né? Um plano de desenvolvimento de liderança, puxando sempre apesar de todo mundo ser muito, muito ocupado, né? As lideranças sempre super ocupadas, eu puxava ali pelo menos uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, a gente ter um encontro e a gente falar um pouquinho sobre alguns assuntos, né, de desenvolvimento. Inteligência emocional é um dos soft skills mais desejados ali no mercado, principalmente para a liderança. E é justamente o que a criança vai desenvolvendo ali quando vai crescendo, né? O cérebro tá aprendendo, tá absorvendo, tá começando a criar ali as conexões neurais, né? E na vida adulta a gente também funciona da mesma forma. Tem a neuroplasticidade que funciona da mesma forma para você aprender. Pode demorar um pouquinho mais, mas as pessoas se desenvolvem. Isso é bem legal também. Exatamente. E aí, outras coisas que eu aprendi foi a questão a necessidade de ter outra pessoa para te ajudar a regular. A gente não aprendeu isso quando era pequena, porque era o engole o choro, né? Você tinha que se virar sozinho. E aí eu aprendi que existe a corregulação. E é assim que você ensina a criança a ter a inteligência emocional, com corregulação. Ela não consegue se regular sozinha, ela necessita de um adulto para se regular. Então eu tinha que ser o adulto calmo, eu tinha que ser o adulto paciente, né? E ajudar ela a corregular. A gente o ser humano tem neurônios espelhos, então, assim, ele sempre procura se espelhar na pessoa que está próxima ali, né? E é isso que a gente faz. E aí eu percebi que na vida adulta também é assim, às vezes a gente se descontrola, a gente não consegue ter voltar para o que a gente era antes e a gente precisa de uma outra pessoa para ajudar a corregular, né? Então, quando eu saio da minha linha, às vezes eu tenho um sócio meu, um par meu que me ajuda, puxo ele, ó, tô descompensada aqui, me ajuda, ele me ajuda a me regular. Tem um colaborador que está numa situação um pouco mais complicada e às vezes pode meter os pés pelas mãos, não, eu tô aqui para te ajudar, calma, vamos manter a calma, foco no problema e não na pessoa, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem feito muito isso, né? E hoje, antes eu fazia sozinha, eu estava sozinha na parte ali de RH e pessoas. Hoje eu tenho uma equipe, né? Eu tenho uma gerente de gestão e tenho uma analista também. E elas estão passando isso para a empresa, para a liderança, conseguindo replicar isso de uma forma bem, bem legal, né? E você percebe, né, como a maternidade foi transformadora para você, né, como a Bruna falou, né, de autoconhecimento, de você pegar esse autoconhecimento, o conhecimento prático que você teve de transformar agora a liderança, e isso vai acarretar que o time que vai estar abaixo dessa liderança também vai ser afetado. Então, assim, tem um efeito dominó positivo, né, de como a maternidade foi transformadora. Eu queria aproveitar que a gente está caminhando para fechar, o papo é muito gostoso, passa muito rápido, eu queria falar muito mais, assim, já é a segunda vez que vocês vêm, a gente tem um outro episódio falando sobre comunicação corporativa com a Cleide, então se você está ouvindo esse episódio, depois vai escutar o segundo episódio, que também foi com vocês, a gente ficou super feliz que vocês voltaram. E você hoje como líder, como diretora, como mãe, a gente tem 2 públicos aqui, um público muito de recursos humanos, né? Se você fosse fazer uma recomendação de uma política que é legal para as empresas implantarem, para ajudar as mães, né? Ajudarem os pais também, porque quando a mãe é ajudada, esse pai também é ajudado, né? Exato. Quando a carga é dividida, né, entre os parceiros, todo mundo se beneficia. Qual a recomendação que você faz, assim, para todo mundo que está ouvindo, que faz toda a diferença para a maternidade dentro das empresas? Então, na Projic a gente não tem bem uma política para lidar com essas situações, né? O que eu tenho para compartilhar é que a gente é bastante suporte para esses colaboradores e colaboradoras que têm filhos pequenos nesses momentos ou nos momentos difíceis, né? Então a gente tem uma compreensão muito forte que naquele momento que, né, enfim, está passando por aquela situação, ou a criança é muito pequena, ou tem uma necessidade médica, enfim, a gente é super tolerante, entende bem, e aí a gente é suporte também, às vezes como
suporte financeiro, né? A empresa pode dar esse suporte financeiro em alguns momentos difíceis. E aí, pensando em companhia, porque a companhia é de longo prazo, não é de nada imediato, né? O resultado vem. O resultado, o engajamento, aquele espírito, assim, de tipo de, poxa, preciso, né? Me ajudaram aqui, agora eu De gratidão, né? De querer retornar. Essa é a palavra, exatamente, de querer retornar e querer ver a empresa bem, né? Enfim, a gente percebe isso, né? Não funciona assim tão rápido, mas o resultado vem, né? E aí, falando bem a longo prazo, também vem com a sociedade, né? Ter pais ali que nos momentos difíceis da criança, ele conseguiu estar lá, né? Então é isso que a gente pratica aqui. Pela liderança, né? A gente tem bastante liderança feminina e com filhos, então isso é bem disseminado na empresa, né? Que bom, não ter, né, discriminação, né, com as mamães, né? Não tem discriminação com as mamães. Não pode. Estou de guardiã ali, não pode ter. Mas é bacana você comentar disso, Dani. Ai, não tem uma política, não tem uma estrutura, mas para mim, vendo de fora, é muito mais importante a atitude que a empresa tem, a prática, porque muitas vezes você tem uma política ali e as pessoas não seguem, ou aquilo é muito mais para, né, inglês ver. Então, fique tranquila aqui, né? Não que você esteja preocupada, mas assim, vendo de fora é muito mais importante a prática, o que vocês fazem em loco ali no dia a dia, do que está escrito ou fazer alguma coisa, pelo menos na minha visão aqui. Muito legal, Dani. Eu queria também aproveitar, já é a última pergunta, nós estamos fechando, mas nosso público é dividido entre RH e muitas vezes mulheres no RH. Então eu queria que você que você olhasse para trás, a Dani que começou aquela reconstrução, começou a olhar para um novo caminho, ter uma nova perspectiva. Qual conselho, qual orientação você daria para essa pessoa que está iniciando, que está nesse momento ali de dar o primeiro passo, de começar a fazer uma mudança ali na percepção, na perspectiva de vida mesmo, e construir uma nova carreira, uma nova trajetória? O que você aconselharia essa mulher? Eu acho que primeiro é tentar buscar o autoconhecimento, né? Seja com a ajuda de um profissional, ou seja, partindo em busca de leituras, né? Eu acho que hoje com a internet você tem algo muito deshierarquizado, né, em relação à informação, então você tem acesso fácil a vários conteúdos, livros, enfim. Eu acho que é buscar isso e ver onde o coração bate mais forte, que foi isso que aconteceu, né? A parte de desenvolvimento de pessoas, de como que as pessoas estão na sociedade, aquilo que elas gostam de fazer. Então, aquilo ali é que me chamou a atenção, é que bateu meu coração mais forte. E aí também, como eu cuido da área financeira, né? Eu sou da área de exatas, então eu fiquei bem dividida ali. É até meio estranho falar, né? Eu sou responsável pela área de gente de gestão e pela área de financeira administrativa. Mas eu sou apaixonada pelas exatas também, então estou nesses dois mundos ali dividida, mas eu acho que é isso, é ver onde o coração bate mais forte, tá? E seguir, né? E seguir aonde seu coração tá mandando. Olha, vou de novo, né? A gente agradece no início, vamos agradecer no final. Você quer deixar as suas redes, porque muitas pessoas podem querer te encontrar, às vezes uma mãe que tá agora pós-licença maternidade, que tá querendo um apoio ali, uma rede de apoio, né, virtual sobre esse assunto. Deixa suas redes, a gente também vai deixar linkado aqui da Projic, todo mundo para vocês conhecerem, mas é legal também deixar em áudio onde que o pessoal te encontra, Dani. Legal. Encontra no LinkedIn, então deixa eu até pegar aqui qual que é o meu perfil. Meu perfil é Daniane Bergamini, pode procurar no LinkedIn. Estou no Instagram, mas com uma presença um pouco menor, mas quem quiser lá também é Bergamini Dani, então fiquem à vontade para me convidar a ter uma conversa, enfim, eu adoro falar sobre o assunto, então fiquem bem à vontade. E a gente gostou de ouvir, viu? Eu agradeço, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, meninas. Dani, mais uma vez, muito obrigada, espero que o pessoal entre em contato, tire dúvidas, converse com você. Acho que criar uma comunidade, um espaço onde a gente possa trocar informações, trocar vivências, experiências, eu acho que isso é muito rico, tá? Então, muito obrigada. E eu quero convidar a todos para seguirem nossas redes sociais do Foca. Nós estamos lá no Instagram como @Foca no Trabalho ou no LinkedIn Foca no Trabalho. Podem me encontrar também como Bruna Santana Garcia ou Bruna do Foca. E você, Ale, onde o pessoal pode te encontrar? Como, né? Eu acho que a primeira coisa que eu vou pedir para as pessoas antes de me encontrarem, se você está ouvindo esse podcast aí no Spotify, é dar 5 estrelas pra gente e
compartilhar com um amigo que ainda não escutou um podcast. A gente quer aumentar a nossa podosfera. Depois, você pode me encontrar lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella, Alessandra Foca no Trabalho, vocês me encontram. E como a Bruna falou, seguir a gente em todas as redes sociais. Os episódios inéditos saem a cada 15 dias, mas a gente cria conteúdo a semana inteira lá no Instagram. Então, segue a gente para não perder nenhuma dica de carreira. É isso, então até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.